Olá a todos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós começaremos a ver as propriedades periódicas. Nós vimos então a tabela periódica, aprendemos os nomes das principais famílias ou grupos e agora nós veremos então a nossa primeira propriedade periódica e começaremos falando, é claro, o que é uma propriedade periódica. Vamos lá então? O que são as propriedades periódicas? Propriedades periódicas são aquelas que se repetem de período em período. No nosso dia a dia, nós estamos habituados a diversas atividades periódicas. A própria organização da nossa semana nos leva a fazer coisas muito parecidas dependendo do dia da semana, não é verdade? Imagino que a maioria de nós aqui, nas segundas-feiras, ou trabalha ou estuda, e nos finais de semana, aí tem o seu momento de lazer e de descanso. Vejam então que essas atividades elas vão se repetindo em períodos relativamente iguais, de 7 em 7 dias, por exemplo, no caso da nossa semana. Tá legal? Então isso é uma atividade periódica. No caso aqui da tabela periódica, nós veremos que nós temos propriedades que vão se repetir de período em período. Vamos dar uma olhada então hoje no raio atômico, que é uma das nossas propriedades periódicas. Mas além do raio atômico que nós veremos hoje, nós também podemos citar outras propriedades periódicas. Como exemplo aqui eu trouxe para vocês o número de elétrons na última camada. Quando nós falamos dos grupos dos elementos representativos, aqueles das famílias 1A, 2A, 3A, ou seja, das famílias A, nós falamos de grupos em que seus elementos apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Olha só, deem uma olhadinha nesse gráfico, vamos olhar a tabela periódica e eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos então interpretar esse gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na tabela periódica, nos primeiros 20 elementos da tabela. Lembram-se, a tabela periódica está organizada em número crescente de número atômico. Então nós temos o hidrogênio, que tem número atômico igual a 1. Aí depois aqui do outro lado nós temos o hélio, número atômico igual a 2. Olha só, logo em seguida vem o lítio, número atômico igual a 3. E o que eu disse para vocês, então, é que num grupo ou numa família, como por exemplo aqui na família 1, no grupo 1, ou família 1A, que nós também podemos chamar de metais alcalinos, nós vamos ter sempre o mesmo número de elétrons na última camada, na camada de valência. Vamos pegar aqui o exemplo do hidrogênio, que tem número atômico 1, e do lítio, que tem número atômico 3. Olhando aqui no nosso gráfico, olha só, número atômico aqui embaixo, nós temos, por exemplo, o hidrogênio, que tem número atômico 1. Vamos anotar aqui, por exemplo, olha aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele tem, então, um elétron na sua última camada. Na verdade, o hidrogênio, como o número atômico dele é 1, ele tem apenas um elétron, já que para os átomos o número de prótons e de elétrons é sempre igual. E nós falamos do lítio. O lítio tem número atômico 3. Olha só, pessoal, como o lítio tem número atômico 3, ele também vai ter apenas um elétron na sua última camada. Vamos anotar aqui o lítio. Perceberam, então, que essa propriedade de possuir um único elétron na última camada se repete para os elementos da família 1A ou do grupo 1. Se o lítio tem, então, 3 elétrons na última camada, nós poderíamos fazer a distribuição eletrônica para o lítio da seguinte maneira. Ele tem 3 prótons e, portanto, 3 elétrons. Então, ele vai ter a distribuição 1s2, 2s1. Olha só, ele tem aqui na camada 2, que é a sua camada de valência, apenas um elétron, assim como o hidrogênio que tem número atômico igual a 1, tem também um único elétron e ele vai ter, então, a sua distribuição 1s1, com apenas um elétron na sua camada de valência, que é a camada 1. Voltando aqui na tabela periódica, olha só, o hidrogênio e o lítio aqui no primeiro período o hidrogênio e no segundo período o lítio, ambos do mesmo grupo, do grupo 1 ou da família 1A, e eles possuem apenas um único elétron na sua camada de valência. Agora eu pergunto para vocês, onde será, em qual grupo será que nós encontraremos
Este elemento que tem número atômico igual a 11, o que é que esse elemento apresenta para nós? Ele apresenta aqui apenas um elétron também na sua camada de valência. Será que eu posso garantir que este elemento também estará no primeiro grupo ou na família 1A? Olha lá, pessoal, então, com um número atômico igual a 11, nós temos o sódio aqui também no grupo 1, ou na família 1A, como nós imaginamos. Então, aqui nós temos uma propriedade periódica com o hidrogênio, o lítio e o sódio, todos eles apresentando apenas um único elétron na camada de valência. Vamos falar agora um pouquinho sobre as propriedades aperiódicas, que são aquelas, é claro, que não se repetem de período em período. Na verdade, as propriedades aperiódicas são aquelas que tendem a crescer ou diminuir com o aumento do número atômico. As propriedades aperiódicas, então, elas não se repetem de período em período. Elas têm uma tendência contínua de aumento ou de diminuição. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então vamos ver aqui, pessoal, por exemplo, o número de massa. O número de massa ele tende a crescer com o aumento do número atômico. Por quê? Se o Z aqui, o número atômico, é igual ao número de prótons, podemos anotar aqui que o número atômico é igual ao número de prótons. Se o número atômico é igual ao número de prótons e nós sabemos que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, conforme eu aumento o número atômico, eu estou, na realidade, aumentando o número de prótons. E assim, há uma tendência que o número de massa também aumente. Veja, pessoal, que eu falei tendência. Isso não acontece sempre, invariavelmente, de modo homogêneo. Há, sim, algumas exceções, principalmente quando nós tratamos dos elementos de transição. Mas, de modo geral, o que nós podemos ver é uma tendência de crescimento do número de massa com o crescimento do número atômico. Até porque, quanto maior o número atômico, maior o número de prótons. E por isso, como o número de prótons integra o número de massa tende a crescer com o crescimento do número de prótons. Outro exemplo de uma propriedade aperiódica é o calor específico, que nos sólidos ele tende a diminuir com o aumento do número atômico. E aí, para quem não se lembra o que é o calor específico, eu trouxe para vocês. Calor específico é a quantidade de calor necessária para nós elevarmos em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama do elemento. Na aula de hoje, eu quero conversar com vocês, então, sobre a nossa primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. Se ele é uma propriedade periódica, nós vamos, então, ter uma regularidade com referência ao raio dos átomos. Vamos, então, entender, em primeiro lugar, o que é o raio atômico? Olha só, pessoal, o raio atômico é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos do mesmo elemento. É muito difícil nós medirmos o raio do átomo. Lembram-se quando nós tratamos do modelo atômico atual que nós vimos pelo princípio da incerteza do Heisenberg, pela equação de onda do Schrödinger, que na verdade nós não sabemos exatamente onde estão os elétrons. Nós temos apenas uma densidade probabilística de encontrar os elétrons numa certa região do espaço. Então, pessoal, é muito difícil nós podermos dizer com precisão qual é o raio de um átomo. Qual foi então o método que se adotou ou que se convencionou para medir o raio do átomo? É isso que eu falei para vocês. Então, numa ligação química entre dois átomos do mesmo elemento, por exemplo, o H2, que nós temos uma ligação de dois átomos do hidrogênio, o Cl2, o gás cloro, então onde nós temos dois átomos de cloro se ligando, o que foi feito foi então uma medida por meio de raio-x entre a distância dos núcleos desses dois átomos. E aí, pegou-se a metade dessa distância e convencionou-se que aquele seria, então, o raio atômico. Eu vou mostrar para vocês isso com mais detalhes. Olha só, então, imaginem aqui que nós estamos falando de dois átomos do mesmo elemento. Aqui eu utilizei o modelo atômico de Dalton, lá da esfera maciça, porque ele é suficiente para ilustrar o que nós precisamos mostrar para vocês aqui. Olha só, e aí nós vamos então pegar os núcleos desses dois átomos e vamos medir a distância entre esses dois núcleos. Essa distância, que nós podemos chamar de D, então é a distância entre dois núcleos
de átomos do mesmo elemento numa ligação química. É importante também saber que convencionou-se fazer essa medição para o estado sólido. E aí, o que nos diz aqui que o raio atômico é a metade dessa distância? Claro, se o raio vai do centro até aquilo que nós poderíamos convencionar como o limite do átomo, então o raio seria metade da distância entre dois núcleos. Aqui então nós teríamos o raio atômico, então, a metade da distância entre os núcleos dos dois átomos do mesmo elemento. A formulazinha então do raio atômico é a distância entre os dois núcleos dividido por 2. E qual a unidade de medida que nós vamos usar para tratar de números tão pequenos? Nós vamos usar o angstrom ou o picômetro. Lembrando então, pessoal, que um picômetro é igual a 10 a menos 12 metros e um angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. Então veja que nós estamos falando de tamanhos de comprimentos muito pequenos, difíceis até de serem imaginados por nós que estamos acostumados com medidas bastante maiores. Pessoal, então vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o raio atômico. Vamos entender o que é que acontece com o raio atômico quando nós temos os grupos ou colunas ou ainda as famílias na tabela periódica. O que acontece é uma tendência de crescimento de cima para baixo. O que acontece quando eu me desloco num grupo de cima para baixo? Eu não estou mudando de período e cada período, então, não equivale ao número de camadas ou número de níveis de energia que esses átomos possuem? Então pensem só, pessoal, um átomo que esteja lá no grupo 1, esse elemento, que esteja no segundo período, ele vai ter 2 camadas. Se eu descer para o terceiro período, eu agora vou ter 3 camadas. Então é natural que quanto mais camadas, quanto mais níveis de energia esses elementos apresentem, maior então seja o seu raio atômico. Por isso que nós dizemos que nos grupos ou nas colunas a tendência de crescimento é sempre de cima para baixo. Mais uma vez, pessoal, eu falo sempre em tendência, tá legal? Então nós podemos levar isso para a nossa prova com tranquilidade, mas lembre-se sempre que há exceções a isso aqui que nós estamos falando. Olha só, por exemplo, lá ainda na família 1A ou no grupo 1, o lítio, que tem número atômico 3, vamos compará-lo com o sódio, que tem número atômico 11, e também com o potássio, que tem número atômico 19. O lítio, o sódio e o potássio, todos eles estão aqui no grupo 1. E o que nós dissemos é que nos grupos há uma tendência de crescimento de cima para baixo, de modo então que se espera que o potássio seja maior do que o sódio e o sódio maior do que o lítio. Vamos ver então a distribuição eletrônica desses 3 elementos para nós entendermos aqui a diferença no seu número de camadas ou de níveis de energia. Mas é claro que nós já vimos que o lítio, como está no segundo período, tem apenas 2 camadas, o sódio no terceiro período 3 camadas e o potássio aqui já com 4 camadas por se encontrar no quarto período. Vamos ver aqui então a distribuição eletrônica do lítio. Olha só, como nós sabemos, o lítio então ele tem apenas 3 elétrons e estão aqui distribuídos em 2 camadas, a camada 1 e a camada 2. Já para o sódio, nós temos 3 camadas, já que ele se encontra no terceiro período, a camada 1, a camada 2 e a camada 3. E o potássio no quarto período, ele tem a sua distribuição terminando então lá na 4ª camada. Por isso, pessoal, é que ele é maior do que os outros 2. Por isso ele tem o maior raio atômico aqui. Outra propriedade que nós citamos no início da aula é que todos eles, por serem do grupo 1 ou da família 1A, têm apenas um único elétron na camada de valência. Vamos ver então a diferença no raio atômico desses 3 elementos. Olha só, o lítio com apenas 2 camadas, ele tende, claro, a ser menor do que o sódio, que apresenta 3 camadas, e é claro que o potássio com 4 camadas tende a ter o maior raio atômico. Nós podemos então dizer que nos grupos o aumento do raio se deve ao aumento do número de camadas ou de níveis de energia. E aí, pessoal, nós olhando aqui a tabela periódica, nós teríamos sempre essa tendência de cima para baixo. Quanto mais embaixo, nós teríamos então aqui os maiores raios atômicos.
Olha só, por exemplo, ainda tomando como exemplo a família 1A ou o grupo 1, onde nós temos, olha aqui, o lítio, que tem o raio atômico 157 picômetros, ele é menor do que o sódio, que tem o raio de 191 picômetros, e todos eles são menores aqui do que o césio, que tem 272 picômetros de raio atômico. Se nós olharmos aqui, é claro que o césio será o que está mais abaixo na tabela periódica. Já já eu falo de um outro elemento que está ainda abaixo aqui do césio. Olhando ali na tabela periódica, apenas para vocês verem, vejam só que o césio, daqueles elementos que nós citamos, ele é o que se encontra mais abaixo no sexto período, tendo, portanto, 6 camadas ou 6 níveis de energia. E é claro que ele é maior do que o rubídio, que tem 5 camadas, que é maior do que o potássio, que tem 4, o sódio, que tem 3, o lítio, 2, e o hidrogênio, com apenas uma camada, é o menor deles. Vamos agora nos deslocar nos períodos para nós entendermos o que acontece com o raio atômico. Nos períodos, então, os raios atômicos eles tendem a crescer da direita para a esquerda. Vamos pegar então 2 exemplos agora. O sódio, de novo, que está lá na família 1A e que é do grupo 3, ou do terceiro período. E também vamos pegar o cloro, que é do mesmo período, do terceiro período, mas que é da família 7A, ou então a família dos halogênios, no grupo 17. Olha só então, pessoal, aqui no terceiro período nós temos o sódio, com número atômico 11, e no mesmo terceiro período, lá no grupo 17, ou na família 7A dos halogênios, nós temos aqui o cloro, com número atômico 17. Vamos ver aqui a distribuição desses 2 elementos? Nós sabemos então que ambos têm que ter 3 camadas. Como o sódio está no grupo 1 ou na família 1A, ele apresenta apenas um elétron na última camada. E o cloro, como é do grupo 17, ele apresenta então 7 elétrons na sua camada de valência, que é a terceira camada. Então aqui nós temos 3s2, 3p5, 2 mais 5, 7 elétrons aqui na sua camada de valência. Agora, pessoal, se o cloro tem mais elétrons nas mesmas 3 camadas que o sódio, por que será que o sódio vai ser maior do que ele? Como eu disse para vocês, nos períodos, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Então, o sódio, lá da família 1, ou da família 1A, ou do grupo 1, ele tem o raio atômico maior do que o cloro, que é da família 7A, ou do grupo 17. Isso acontece por quê? Porque o cloro ele tem 17 prótons no seu núcleo, enquanto que o sódio tem apenas 11. Olha só, se ambos têm o mesmo número de camadas, concordam comigo que o cloro, como ele tem mais cargas positivas no seu núcleo, ele atrai essas camadas com mais força. Então essas camadas vão ficar mais juntinhas, porque eu tenho 17 cargas positivas lá no núcleo puxando esses elétrons aqui para mais perto do núcleo. Enquanto o sódio, ele tem apenas 11 prótons lá para puxar as mesmas 3 camadas. Então essas camadas conseguem ficar um pouquinho mais distantes uma das outras, e é por isso que o sódio ele é maior, tem um raio atômico maior do que o cloro. Como nós dissemos, então, o sódio terá o raio atômico maior que o átomo de cloro, porque o cloro, como tem mais prótons no seu núcleo, ele vai conseguir manter as suas 3 camadas mais próximas do que o sódio. Olha só, as camadas do sódio aqui na nossa representação, elas estão mais distantes. Então, embora eles tenham o mesmo número de camadas, 3 camadas cada um, o cloro apresenta a maior carga nuclear. Nós podemos dizer, então, que nos períodos o aumento do raio se deve à redução da carga nuclear. Então, o sódio, que tem a carga nuclear menor, ele vai ter o raio atômico maior. E, ao contrário, o cloro, que tem a maior carga nuclear, vai ter o menor raio. Mostrando aqui de novo para vocês então, pessoal, o cloro aqui no grupo 17, ele é menor, tem o raio atômico menor do que o sódio aqui no grupo 1, ou na família 1A. Então, como o sódio tem apenas 11 prótons no núcleo, ele segura suas 3 camadas de forma mais suave, com menos força, do que o cloro vai atrair as suas camadas. Ok? Como ambos estão, então, no terceiro período, eles têm o mesmo número de camadas, mas o sódio tem menos prótons no seu núcleo.
Então, como nós vimos aqui, né, nos períodos, a tendência de crescimento é sempre da direita para a esquerda. Se nós fôssemos, então, fazer aqui um esbocinho da tabela periódica, nós temos sempre os elementos aqui mais à esquerda, com raio atômico maior do que os elementos à direita. É o caso aqui do sódio, que é maior do que o cloro, porque está mais à esquerda no mesmo período. Mostrando para vocês, então, o sódio ele tem o raio atômico de 186 picômetros, sendo maior, então, do que o raio do cloro, que é 99 picômetros. Vamos juntar, então, pessoal, isso que nós vimos? Nós vimos, então, o crescimento do raio atômico nos grupos ou nas colunas, que é de cima para baixo. E nos períodos é sempre da direita para a esquerda. Isso vai nos levar, então, ao maior elemento da tabela periódica, que é o frâncio. O frâncio aqui da família 1A, ele está no último período, no 7º período, tem, portanto, 7 camadas. Ele é o maior elemento, o que apresenta o maior raio atômico na tabela periódica. Com isso, já podemos, então, partir para os exercícios. Olha só. A tabela periódica é uma ferramenta muito útil para os químicos, embora ela tenha sido pensada há mais de um século atrás. Sobre a organização sistemática dos elementos, é verdadeiro afirmar-se que: letra A. Os elementos de um mesmo grupo, então estamos falando o quê? Estamos falando de coluna ou família, apresentam propriedades químicas semelhantes. Verdade, isso se deve porque a sua distribuição eletrônica tem a mesma terminação, já que eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. No entanto, o número de elétrons na camada de valência de átomos de um mesmo grupo sempre sofre variação. Errado, pessoal! No mesmo grupo, não há variação no número de elétrons na camada de valência. Claro, o número de elétrons total sempre muda. Conforme nós caminhamos de cima para baixo, nós vamos tendo átomos ou elementos com maior número atômico e, é claro, então, com maior número de prótons e de elétrons. Mas a camada de valência, a última camada, sempre apresentará o mesmo número de elétrons, como nós vimos lá para o caso do grupo 1, que todos apresentam um único elétron na sua camada de valência. Letra B. Os metais são elementos apresentados em todas as colunas da tabela periódica. De jeito nenhum. Lembram-se que eu mostrei para vocês, pessoal, que olha só, a grande maioria dos elementos realmente é classificada como metais. Mas nós temos também os semimetais, os ametais e os gases nobres. Olha só, aqui o grupo dos gases nobres não apresenta metais, assim como aqui a família dos halogênios, totalmente composta por ametais. Eu quero só chamar a atenção para vocês aqui para essa partezinha aqui debaixo da tabela periódica que não está representada. Esses elementos que estão omitidos aqui nessa representação da tabela periódica são elementos sintéticos ou artificiais que têm uma duração, uma vida bastante curta. Eles duram frações de segundo. Então não se sabe exatamente, embora se acredite que a maioria deles sejam metais, não se pode prever com toda a certeza qual é, então, a característica desses elementos, porque eles duram muito pouco. Então fiquem tranquilos, esses elementos normalmente não aparecem em prova, é bastante comum as tabelas periódicas utilizadas também omitirem esses elementos, mas eles existem, muitas tabelas periódicas já estão atualizadas, eles inclusive tiveram uma alteração de nomenclatura recente pela IUPAC, é bem tranquilo, vocês não precisam se preocupar muito com esses elementos. Então nós podemos considerar aqui apenas isso que eu mostrei para vocês, que então nós temos sim, tanto no grupo 17 quanto no grupo 18, que é a família dos halogênios e a família dos gases nobres, nós não temos metais, a princípio, nessas duas colunas, nesses dois grupos. E também, pessoal, nós poderíamos inclusive acrescentar aqui os calcogênios, ou a família 6A do grupo 16, onde também, a princípio, não há metais, apenas ametais e semimetais. Vamos então para a letra C, já que a letra B também está incorreta, porque os metais não estão apresentados em todas as colunas da tabela periódica. Na letra C nos diz o seguinte: todos os gases nobres estão descritos em um único período da tabela periódica. Errado! Eles estão todos descritos em um único grupo. Em um único grupo
ou em uma única coluna, ou ainda em uma única família. Não se esqueçam, períodos, então, são as linhas horizontais e os grupos as linhas verticais. Os gases nobres estão todos no mesmo grupo, mas não no mesmo período. Letra D. A tabela periódica atual ordena os elementos em ordem crescente de número atômico. Exatamente isso, pessoal. Olha só aqui a tabelinha. Estão vendo o número atômico sempre crescendo? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui em ordem crescente de número atômico. Quanto mais à direita e quanto mais para baixo, maior o número atômico. A letra D, portanto, é aqui o nosso gabarito está correta. Vamos dar uma olhadinha na letra E. O raio atômico é a propriedade periódica, verdade, que indica que quanto mais elétrons presentes no átomo, maior ele será. Acabamos de ver que isso está incorreto, não é verdade, pessoal? Nós vimos o caso, por exemplo, do cloro, que tem mais elétrons do que o sódio, mas é menor do que o sódio. Por que isso acontece mesmo? Porque o que vai importar, quando nós estamos falando dos períodos, o que vai importar é a carga nuclear. Olha só, o cloro, como ele tem número atômico 17, ele tem 17 prótons e também 17 elétrons. Mas ele tem 3 camadas apenas para serem presas, para serem atraídas pelos seus 17 prótons. Já o sódio, que tem número atômico 11, tem menos elétrons, ele tem apenas 11 elétrons, 11 prótons e 11 elétrons. Só que esses 11 elétrons têm que puxar, têm que atrair as mesmas 3 camadas. Por isso, então, o sódio é maior porque ele tem uma menor carga nuclear atraindo as suas camadas, enquanto que o cloro, embora tenha mais elétrons, ele também tem mais prótons. E como eles dois têm o mesmo número de camadas, o cloro vai ter o raio atômico menor. Então, pessoal, nós nunca podemos dizer que quanto mais elétrons presentes no átomo, maior ele será. Errado. Nem sempre isso acontece. Nós vimos aqui, por exemplo, no mesmo período, aquele que tem o maior número de elétrons, ele é menor. Ficamos, portanto, com o gabarito letra D. Olha agora a questão número 2, pessoal. Nessa tabela periódica, os algarismos romanos substituem os símbolos dos elementos. Então, aqui nós temos de 1 até 10. Nós temos aqui, então, 10 algarismos romanos substituindo elementos da tabela periódica. Então, sobre tais elementos, é correto afirmar o quê? 1 e 2 são líquidos à temperatura ambiente. Olha só, pessoal, 1 e 2. Vamos imaginar que nós não sabemos que elementos são esses, embora seja muito fácil nós dizermos que o 1 é o hidrogênio e o 2 é o hélio. Nós não sabemos aqui que o último grupo é o grupo dos gases nobres. Olha só, gases nobres quer dizer então que eles são gases, então eles não são líquidos à temperatura ambiente. O 2 aqui, o hélio, nós já sabemos que é um gás, mas a mesma coisa se aplica ao hidrogênio. O hidrogênio também é um gás. Então a letra A está incorreta. Letra B. O número 3 é um gás nobre. Olha só, pessoal, o número 3 está aqui no grupo 17 ou na família 7A. Essa família, a família 7A, é a família dos halogênios. A família dos gases nobres é aqui, a família 8A ou grupo 18. Então, número 3 é um halogênio e não um gás nobre. Letra C. 7 é um halogênio. Não, agora o contrário, o 7 é um gás nobre, ele inverteu aqui. 7 é um gás nobre e não um halogênio, mais uma afirmativa errada. Letra D. O raio atômico de 4 é maior que o de 5 e menor que o de 9. Então, olha lá. Primeiro, ele nos diz então que o raio atômico de 4, olha o 4 aqui, o raio atômico dele é maior que o de 5. Opa, verdade. Os dois estão no mesmo período e nos períodos o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Quanto mais à esquerda, maior o raio atômico. Então, sim, o elemento aqui representado pelo número 4, ele apresenta raio atômico maior do que o 5, verdade. E também menor do que o 9. Olha só, pessoal, o 9 e o 4, eles estão no mesmo grupo, na mesma família. E como o 9 está mais para baixo, nós sabemos que nos grupos o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então aqui o 9, como ele está mais para baixo do que o 4, ele tem sim
um raio atômico maior. Perfeito. A letra D, portanto, aqui é o nosso gabarito. E a letra E nos diz que 6 e 10 apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Bom, para que isso seja verdade, 6 e 10 têm que estar no mesmo período. Vamos ver aqui, 6 e 10 não estão no mesmo período, eles estão no mesmo grupo. Olha só, o elemento aqui representado pelo número 6 está no 1, 2, 3, quarto período. Tem, portanto, 4 camadas. Já o 10 está aqui no 5, no sexto período, e apresenta, portanto, 6 camadas. Então, o elemento aqui 6, ele apresenta 4 camadas, e o elemento 10, ele apresenta 6 camadas. Então, eles não apresentam o mesmo número de camadas. A letra E está incorreta. Ficamos, portanto, com o gabarito letra D. Vamos resolver o último exercício, então, pessoal. Olha só. De acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições a seguir. Número 1. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda nos períodos. Verdade. E cresce de cima para baixo nos grupos. Perfeito. Número 1 aqui está correto. Verdadeira, primeira afirmativa. Número 2. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da esquerda para a direita nos períodos. Não, o contrário, da direita para a esquerda. Assim como a eletropositividade. Nós ainda não vimos isso, mas nós já podemos dizer que a primeira parte da afirmativa está incorreta. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce sempre da direita para a esquerda, ok, pessoal? Nunca da esquerda para a direita. Então, aqui o número 2 é uma afirmativa falsa. Número 3. O iodo apresenta raio atômico menor do que o cloro. Olha só, para isso nós precisaríamos saber qual a posição do iodo e do cloro na tabela periódica. E a UDESC, ela fornece a tabela periódica. Vamos então consultar a tabela periódica que ela forneceu nessa prova. Olha só, pessoal, ela fala então que o iodo possui o raio atômico menor do que o do cloro. Errado, olha só. Ambos são aqui do grupo 17 ou da família 7A. Então, aqui pela tabela periódica, nós sabemos que no mesmo grupo, quanto mais para baixo, maior o raio atômico. Como o iodo está mais abaixo do que o cloro, o iodo, então, terá o raio atômico maior do que o cloro e não o contrário. Então, ele nos diz aqui que o iodo apresenta raio atômico menor do que o cloro. Não é o contrário. O cloro apresenta um menor raio atômico porque o cloro está mais acima no mesmo grupo. Mais uma afirmativa falsa. E número 4. O nitrogênio apresenta raio atômico maior do que o flúor. Então, vamos ver se isso é verdade? Vamos olhar na tabela periódica. Ele nos disse aqui que o nitrogênio, que está aqui no segundo período, no grupo 15, apresenta o raio atômico maior do que o flúor, que também é do segundo período do grupo 17. Verdade, pessoal, o nitrogênio não está mais à esquerda do que o flúor, então o nitrogênio e o flúor, ambos têm o mesmo número de camadas, ambos têm 2 camadas, ou níveis de energia, mas o nitrogênio tem apenas 7 prótons para atrair essas camadas, enquanto o flúor apresenta 9 prótons no seu núcleo. Então, como nós vimos, no mesmo período, o que define o raio atômico é a carga nuclear. Quem tem a maior carga nuclear tem o menor raio atômico. Como o flúor aqui tem uma carga nuclear maior, o seu raio é menor do que o do nitrogênio. O nitrogênio, então, tem o raio atômico maior do que o do flúor. Então, o nitrogênio apresenta, sim, raio atômico maior do que o flúor, verdadeiro. Então, são verdadeiros a afirmativa 1 e a afirmativa 4. Como nos diz aqui a letra D, somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Mais uma vez, o gabarito, então, ficou letra D. Vimos então, pessoal, a nossa primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. Na próxima aula, nós falaremos qual a diferença entre o raio atômico e o raio dos íons, dos cátions e dos ânions de um mesmo elemento. Espero vocês lá. Um grande abraço.